Olá, estamos no ar, mais um programa Palavra de hoje, um programa com o propósito de levar a palavra para o seu coração, que Deus te abençoe e que hoje nós possamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. E hoje nós iremos falar de um tema, como viver com integridade no mundo da corrupção. Estou aqui com o pastor Fernando Coleta. Quero agradecer a sua presença, pastor, por participar do programa Palavra de hoje. Hoje nós iremos falar sobre esse tema e que é uma honra recebê-lo no programa Palavra de hoje para falarmos sobre isso. Muito obrigada. Eu que agradeço por ter me recebido aqui no teu programa, aos telespectadores também. Espero que nós tenhamos um tempo bem aproveitado, bem interessante sobre este tema, que é um tema que hoje, na atualidade, tem se discutido bastante, tem se falado muito sobre corrupção, e gostaria de mostrar justamente a visão cristã, a visão bíblica, em relação a ter integridade, a se manter com uma postura ética nesse mundo que está um mundo tão corrompido em vários aspectos. E é isso que nós vamos tratar no programa de hoje, e gostaria de estar tratando com vocês hoje. Quero começar a compartilhar uma palavra com você. Lucas capítulo 16, versículo 10 e 11 diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Então, realmente, esse é um assunto muito pertinente, como manter uma integridade. Muitas vezes, pessoas acabam tentando fazer com que você acabe fazendo alguma coisa errada ou insinuando algumas coisas. E como você manter essa integridade, a honestidade, o seu caráter. E eu creio que Deus ele tem moldado o nosso caráter, Ele tem forjado o nosso caráter para que nós possamos fazer as coisas certas no nosso trabalho, na nossa família e tantas outras coisas que nós passamos por situações, e a honestidade. E que nós seremos baseados na palavra de Deus, seguindo pelos caminhos e as orientações que o Senhor tem dado para cada um de nós. Eu creio que nós possamos manter essa integridade de pessoas corretas e poder estar fazendo a vontade do Senhor. Não é mesmo, pastor? É verdade, e eu acho muito interessante, porque a gente fala muito sobre as palavras, se confundem, os conceitos muitas vezes se confundem. Quando a gente fala de integridade ou de ética, quando a gente pensa na palavra ética, na sua formação, do ethos, o ethos está falando do caráter, do modo de ser da pessoa, do modo de se comportar em relação aos valores que ela desenvolveu conforme a vivência dela e até dentro da própria cultura onde ela está vivendo. E é interessante que a ética está muito atrelada ao conceito de justiça social. E se fala muito em justiça social hoje, né? Muito de se preocupar com o próximo, de tratar o próximo, mas existem pequenas coisas que nós vemos que há muitas situações em que a ética ela é, na verdade, manipulada e ela é feita conforme ao próprio pensamento da pessoa e não pensando no bem comum, não pensando naquilo que realmente são os valores históricos que a pessoa está inserida ou até na sociedade que ela está inserida. E acaba tendo até uma questão de a pessoa estar muito mais preocupada com o seu próprio bem-estar ou com a sua própria vida e não se preocupa com a vida do próximo ou não está, na verdade, trabalhando com a vida do próximo. É verdade. Então, são tantas situações que nós passamos, essa questão da integridade, e nós, acho que culturalmente, né, nossa cultura hoje, a gente vem sendo criados e ensinados através das lições que a vida vem nos ensinando a cada dia. Então, quando nós conseguimos manter essa integridade, isso é um fato muito positivo no nosso crescimento, até espiritual, não é, pastor? Sem dúvida. E eu estou olhando, obviamente, vou falar claro, na visão cristã, mas também falando na visão hoje, na verdade, na visão secularizada hoje da ética, do comportamento. O comportamento está muito relacionado com os valores históricos e sociais em que a pessoa está inserida. E se usa muitas vezes a ética como em situações específicas. Então, a ética ela acaba sendo adaptada. As pessoas adaptam aquilo que realmente pensam ou aquelas que elas imaginam que é o correto. Isso acaba distorcendo os relacionamentos, acaba distorcendo até o próprio valor em que a sociedade está inserida. Óbvio que eu não quero entrar na questão polêmica do que a gente está vivendo hoje, na questão política e até econômica, da corrupção generalizada que a gente está vendo aí
no meio político, porque não é o nosso tema aqui. Mas isso é um reflexo daquilo que a nossa sociedade tem vivido. Então, a gente acaba trabalhando, tendo o comportamento ético, ele acaba sendo uma ética situacional, ou seja, as pessoas trabalham conforme elas entendem que é o correto, e não aquilo que a sociedade como um todo tem como valor realmente firme. E é uma pena porque a gente acaba vendo isso, obviamente a gente está falando do nosso país, o Brasil, mas a gente vê em outros países, em muitos lugares, acaba se trabalhando até com uma doutrinação ideológica. A pessoa quer doutrinar você pelo aquilo que ela pensa que é o correto e pelo aquilo que ela pensa que é. É interessante que se fala muito na doutrinação religiosa, mas na sociedade hoje se trabalha muito com a doutrinação ideológica, não só no aspecto religioso, mas também no aspecto político, no aspecto social e até no aspecto econômico, né? Existe uma polarização hoje da sociedade como um todo. E quando eu falo isso, não falo só na nossa situação do nosso país, do Brasil, mas no mundo todo você observa o mesmo fenômeno. É verdade. No mundo inteiro, de uma forma global, como o pastor ele está mencionando, nós somos... muitas vezes as coisas que vão acontecendo, ou às vezes as pessoas elas não respeitam a opinião do próximo, ou quando você tem uma opinião sobre determinado assunto, que é na questão de integridade, muitas vezes você é questionado, muitas vezes as pessoas acabam dizendo que, olha, não, mas você não vai permitir que aconteça isso, é uma questão de indução daquilo que, na verdade, não é o que é a sua verdadeira opinião. Sem dúvida. Então, nós temos que ter bastante cuidado referente a isso também, a nossa integridade, o nosso caráter, né, a nossa honestidade em todas as coisas. E você pode perceber que, às vezes, nós ouvimos algumas notícias que tal pessoa encontrou um dinheiro dentro do ônibus e devolveu. E parece que é algo assim tão... fora do normal. O que deveria ser normal acaba tendo por conta dessa parte de integridade. Então, quando a pessoa ela demonstra honestidade, quando ela faz para que aconteça e que seja o correto, aí parece que como o pastor está falando, dessa ideológica, né, acaba tendo essa indução ideológica de alguma coisa que normalmente você deveria fazer. Sem dúvida. E um outro ponto que é interessante abordar, que você falou nisso, se fala muito na corrupção e se aponta a corrupção. Nada é corrupção do que é a distorção daquilo que está sendo estabelecido, dos valores que estão sendo estabelecidos. Infelizmente, nós vivemos uma época de inversão de valores. Os valores que deveriam ser de uma certa direção, as pessoas tomam uma direção contrária. Então, como a gente, de novo, não querendo polemizar, mas claro, voltando para falar da corrupção política, ou se fala dos grandes roubos que está sendo descoberto, enfim, com todo momento que nós vivemos, que é um tanto quanto delicado, mas a corrupção ela começa às vezes nas pequenas coisas, nas coisinhas mínimas, é o que você falou. Vou dar um exemplo que a gente fala muito sobre isso. Você está num transporte público, não seja, importa qual ele. Existe uma lei que diz que você tem que dar espaço para as pessoas que têm mais idade para se sentarem. O que acontece via de regra é que muitas vezes as pessoas sentam e não respeitam a lei. Então você vê isso, você percebe no dia a dia. Coisas pequenas, mínimas. Então você fala, ok, eu quero comprar um filme, eu quero comprar uma música, mas você não vai fazer, não. Eu vou baixar de uma forma que não é uma forma legal, ou não é uma forma nos vias legais. Então se vai criando, na verdade, a corrupção ela vai se começando nas pequenas coisas. E aí você acaba tendo a inversão de valores em coisas maiores. Então, a partir do momento que a gente quer ver um mundo diferente, um mundo mudado, na verdade, a integridade ou a tua firmeza de caráter começa individualmente, começa por cada um. Aí muitos podem até falar, e você, telespectador que está nos assistindo, pode falar, mas como é que eu vou mudar o mundo? Comece por você, começa por nós. Sim. A partir do momento que nós fazemos a nossa postura, o mundo que está ao nosso redor começa a melhorar, começa a mudar. É verdade. Porque muitas vezes, até mesmo quando a gente vê alguém jogando um papel no chão, ou alguma coisa, um lixo no chão, ele fala, mas é tão pequeno aquele pedacinho de papel, mas se você multiplicar por milhões de pessoas fazendo aquela mesma atitude, imagina como que não fica uma rua cheia de papéis ou de lixo. Então, que nós possamos fazer a nossa parte. Então, começando de nós, fazemos aquilo que Deus tem direcionado para o nosso coração, seguindo os caminhos dele pela palavra de Deus. Isso eu acho muito importante, pastor, também mencionar, que a palavra de Deus nos ensina. Na Bíblia tem muitos ensinamentos
que para que nós possamos manter essa integridade, nós temos pessoas, personagens, profetas que já se passaram e fizeram tantas coisas, foram provados por tantas coisas para manter a sua integridade, e eles fizeram isso, né, sacrificaram a sua vida pela integridade e por estar obedecendo a palavra de Deus. Então, que nós possamos fazer a nossa parte também, pastor. Sem dúvida, e foi muito bem colocado o que você falou agora em relação aos valores e à Bíblia. Existe sempre uma resistência em falar sobre a Bíblia Sagrada, sobre um livro, e simplesmente é o livro que foi o livro mais vendido de todos os tempos. É um livro que estamos falando de mais de 10 mil anos de história, e que tem valores, realmente são valores que te norteiam a tua vida, e nós como cristãos, e você pode estar ouvindo, talvez você esteja ouvindo falar, mas eu não sou cristão, mas Deus tem uma obra na tua vida, Deus quer mudar a tua vida, quer fazer uma diferença. E quando a gente fala da Bíblia, e por que eu estou citando muito da Bíblia? Porque a Bíblia tem valores que podem nortear a nossa vida. Sim. São valores que são, são valores que são valores eternos, são valores que fazem a mudança na vida de uma pessoa. E eu realmente acho perfeito quando se coloca isso. E eu queria só ler uma coisa interessante, quando a gente fala a Bíblia, nós chamamos que a Bíblia é inerrante, ou seja, não há sombra ou dúvida de variação daquilo que está falando. E aí, eu falo muito sobre isso porque, quando a gente fala da inerrância, né, mas é uma doutrina que mostra que a forma original da Bíblia está livre de contradições. Muita gente diz o seguinte, mas tem partes históricas e científicas que muita gente diz que não é correto, que não tem uma curacidade com os acontecimentos. Mas não é esse o objetivo da Bíblia Sagrada. O objetivo da Bíblia Sagrada é ser um norte, é ser um manual de comportamento, de valores que vão nortear a tua vida individualmente e, obviamente, vão nortear a tua vida como um todo, inclusive da própria nação. Vou dar um exemplo que aconteceu recentemente, a gente pode falar porque é uma matéria que foi divulgada. O presidente do Haiti, e você sabe que o Haiti passou por diversas catástrofes naturais, por diversas situações, uma pobreza extrema, tremenda. O presidente do Haiti, ele entregou a sua vida para Jesus, ele se transformou, se tornou um cristão, professo, e o país está mudando. O país está se transformando. Vou dar um outro exemplo de país que também se transformou por conta do Evangelho. Muitos conhecem a Coreia do Sul, e até está em voga agora a Coreia do Sul, porque está tendo início de um tratado de paz, de término da Guerra do Vietnã, ou Guerra do Vietnã, da guerra entre as Coreias, entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. E você vê que a Coreia do Sul, na década de 70, ela tinha uma economia e até uma situação, vamos dizer, as pessoas viviam muito mais no campo do que nas cidades. Então era uma economia e era um país muito baseado na agricultura, isso na década de 70. E tinha um PIB que era a metade do PIB do Brasil. O que aconteceu? Houve uma mudança em comportamento, houve uma mudança dos valores cristãos dentro da Coreia do Sul. E hoje a Coreia do Sul, apesar de ser um país que é uma parte pequena do Brasil, hoje é um país que tem um PIB, e obviamente esses números mudam um pouco, eu não quero ser aqui, não é uma curacidade de números, mas é uma coisa em torno do dobro do PIB do Brasil. E é uma nação que realmente tem mudado. Para você ter ideia, a questão do nível de educação, as faculdades são comparadas às grandes faculdades famosas dos Estados Unidos e da Europa. Então, muitos dos professores que hoje dão aula na Coreia são pessoas que se formaram e foram formação tanto nos Estados Unidos, em Harvard, em Oxford, foram em Cambridge e também em Londres, em Paris, ou seja, tem uma formação tremenda e as crianças já se preparam para ser o quê? Ter uma mudança grande. Aí você vai dizer para mim, mas nós vimos agora, esses últimos tempos, a presidente da Coreia foi presa por corrupção, o herdeiro da Samsung também, que é uma das maiores empresas do mundo. Mas, ok, a corrupção ela vai acontecer, não quer dizer que você está isento das pessoas transformarem ou se corromperem, mas acontece. Mas o país se transformou. Houve uma transformação e continua tendo uma transformação. E essa transformação é que vai fazer total diferença. E eu creio que também para o nosso país, um dia nós vamos ver cada vez mais essa transformação. Com certeza. Agora nós vamos por um intervalo comercial. Em breve nós voltaremos com o programa Palavra de hoje.
Centro de Excelência Odontos. O Centro de Excelência Odontos é uma clínica multidisciplinar, com profissionais mestres e especialistas, localizada no centro de Guarulhos, próximo à Câmara Municipal. Contamos com estacionamento próprio e ambientes climatizados. E o mais importante, tecnologia moderna com tratamentos digitais e laser terapia, oferecendo mais conforto, segurança e rapidez aos nossos pacientes. No Centro de Excelência Odontos, o foco é você e seu sorriso. Estamos de volta com o programa Palavra de hoje. Hoje eu estou aqui com o pastor Fernando Coleta. Nós estamos falando sobre como viver com integridade no mundo de corrupção. Mas antes de nós continuarmos com o tema, eu gostaria de dar um recado para você. Você que gostaria de conhecer, de melhorar, de cuidar da sua saúde bucal, de você poder estar com o seu sorriso mais bonito ainda, eu quero convidar vocês a conhecer o Centro de Excelência Odontos, que fica na rua Luiz Facini 588. O telefone é o 2229-8087. Você pode ir lá conhecer o Dr. Arnaldo, com a doutora Marcela. Elas estarão prontos ali para te atender, um bom atendimento. Eles são especializados, né, em muitas técnicas para poder cuidar da sua saúde bucal. E eu tenho certeza que eles vão te receber ali com muito carinho, com muita atenção. E vale a pena conhecer o Centro de Excelência Odontos. Pastor, então nós vamos dar continuidade nesse programa, nesse tema tão importante sobre como viver integridade no mundo de corrupção. E hoje nós estamos percebendo que realmente quantas coisas que estão acontecendo, as pessoas acabam realmente buscando algumas alternativas, alguns caminhos para poder se dar bem. Só que quando nós realmente estamos íntegros, com a nossa honestidade, buscando o que é correto, é tão tranquilo, porque a nossa consciência, você pode dormir tranquilo, você realmente, Deus tem forjado o seu caráter, Ele tem cuidado de cada um de nós. E eu tenho certeza, você que está nos assistindo, que você possa estar realmente refletindo sobre esse tema, que é sobre essa integridade, sobre as coisas que você faz, nas suas tarefas, no seu trabalho, na sua família, no seu convívio social, quando você está fazendo alguma coisa, às vezes até quando você vai a compras, você está viajando, tudo isso faz parte da nossa vida. Então, como manter essa integridade? É você estar realmente com o seu coração, com a sua mente, focado naquilo que é correto. Perfeito. E dando continuidade, falando um pouquinho da vida secular, a gente fala das pequenas coisinhas que se transformam e que mudam para a gente evitar que a corrupção ela se propague e continue. Começa individualmente. E, óbvio, não é o objetivo de discorrer sobre as causas que levaram à corrupção, claro, de diversos níveis, mas o principal que e aonde nós queremos chegar no tema é justamente você se manter íntegro. Quando a gente fala da palavra integridade, a gente está falando da palavra integrare, que é do latim, é o seguinte, sem divisão, sem segundas intenções, é completo, é você por inteiro, esse é o objetivo de você se tornar íntegro. Aí muitas pessoas podem dizer, mas como é que eu vou ser íntegro no mundo em que eu vivo? De que forma eu vou chegar nesse ponto? E aí tem algumas características de um homem ou da mulher que se mantém numa integridade. Quando eu falo de integridade, é integridade de pensamento, é integridade de valores, é integridade moral, é integridade até física, porque muitas pessoas são privadas até fisicamente por diversas situações, até por situações de pobreza ou de necessidade, mas a integridade é um pacote, ela é completo. E uma das características, dentre outras, eu vou citar algumas, mas uma das características que a gente fala é da sinceridade. A pessoa ser sincera. E você diz assim, sincera como? Sincera na hora de conversar? Que não, nós estamos tendo aqui uma conversa franca, uma conversa aberta, sincera, sem nada escondido por trás. E uma das características da pessoa que se mantém íntegra é ela ter sinceridade naquilo que ela faz. E não só sinceridade com o outro, não é só sinceridade com a nossa conversa aqui. Sincera consigo próprio. Sincera com aquilo que você acredita, sincero com aquilo que você realmente tem como valor e como pensamento, sincero com aquilo que você é. E eu gostaria de citar um versículo bíblico que fala sobre a sinceridade, que está em Provérbios,
capítulo 11, e os versículos 3 e 5. Eu vou citar. A sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos aleivosos os destruirá. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso pela sua falsidade cairá. Ou seja, o caminho, quem tem um caminho de sinceridade, o que é sincero nos seus relacionamentos, seja de qualquer tipo de relacionamento de trabalho, relacionamento profissional, emocional, conjugal, não importa. A sinceridade vai te guiar por um caminho mais excelente. E isso é uma das características que aquele que quer ser íntegro ou se permanecer na sua integridade e sobreviver num mundo que está cada vez mais corrompido, uma dessas características é a sinceridade. Com certeza. Complementando o que o pastor acabou falando, tem Provérbios capítulo 10, versículo 9, diz assim: quem anda com a integridade, anda com segurança, mas quem segue as veredas tortuosas será descoberto. Autenticidade, pastor, também nós possamos, falando sobre essa sinceridade e autenticidade. Quando nós somos autênticos naquilo que nós somos, aquilo que nós falamos, através das palavras, das atitudes, e muitas vezes a gente quer agradar as pessoas, a gente quer falar não, a gente quer falar sim, na verdade você quer falar não. É verdade. Então, não também, ela é uma forma de você ser autêntico. Algo que você não quer fazer, algo que não é do que você realmente é. Então, isso se chama autenticidade. É você ser sincero com você mesmo e com as pessoas. Às vezes, uma palavra, uma verdade, ela pode ser dura naquele momento. O não, muitas vezes, o não é garantido, mas muitas vezes você quer falar o sim, para poder agradar as pessoas. Então, eu quero encorajar você, para que você possa também refletir sobre isso. Que você seja autêntico com você mesmo, seja sincero, que você possa realmente o que você quer, o que é realmente que é o desejo do seu coração. Seja autêntico com a pessoa na qual você está tratando e com você também. Então, isso faz parte da nossa integridade, pastor. Sem dúvida. Quando você fala de autenticidade, é muito importante. Seja você mesmo. Não importa qual circunstância que você esteja, seja realmente como você é, sem tirar e nem pôr. Quem tiver que gostar de você vai gostar pelo que você é. E mais ainda, você sendo autêntico, você mostra o teu caráter, você mostra a tua vontade, você se impõe e você vai seguir um caminho muito mais excelente e vive melhor. As pessoas que não conseguem manter a autenticidade acabam se moldando à vontade dos outros. Então a pressão social ela é maior, porque acha que tem que ter um padrão de comportamento que a sociedade quer e não um padrão do que Deus quer para a tua vida. E aí eu vou falar numa outra característica, que é propósito. O propósito na vida da pessoa. E eu vou também, a permissão de falar de um versículo que fala sobre isso também, claro, que está no livro de Jó, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade. Havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Quando nós lemos o livro de Jó, e tem alguns livros que as pessoas acabam achando que são alegorias, e não é isso. Mas é como se fosse uma aposta do inimigo da nossa alma, apostando com Deus em relação a Jó. Olha aí, Deus, toca na vida de Jó, tira tudo que ele tem, e ele vai perder a sua integridade. Independe da circunstância em que você está vivendo. Se a tua circunstância está com falta de dinheiro, a tua circunstância está numa crise dentro do seu lar, ou um problema no seu trabalho, uma solução que você tem que fazer, até uma causa na justiça, não importa. Deus falava assim, olha, está vendo? Deus testificou de Jó que ele era um homem que era temente a Deus, que ele se mantinha na sinceridade dele, que não importava a circunstância que ele fosse ser colocado à prova, ele ia se manter no mesmo jeito que ele é, ou seja, sincero, autêntico, e mais do que isso, ele tinha um propósito. O propósito dele era fazer da melhor forma possível aquilo que ele achava, que ele acreditava. E é isso que Deus quer para a tua vida. Por mais que o mundo esteja corrompido, por mais que nós temos ver a degradação da sociedade ou de tudo, Deus quer que nos mantenhamos na nossa integridade, na nossa sinceridade, na nossa forma de pensar e que sejamos nós mesmos íntegros, inteiros naquilo que Deus tem proposto para a nossa vida e para a tua vida também.
Porque não é só que nós estamos falando aqui, não é só algo que nós estamos falando teoricamente. A Bíblia, muitas vezes, tem pessoas que pregam muito a Bíblia. E graças a Deus que tem pessoas que falam da palavra. Mas Deus quer mais do que falar da palavra. Deus quer homens e mulheres, pessoas que vão e vivam o que essa palavra diz. Ela é um compêndio, ela é um manual. Eu até brinco, falo que a Bíblia é um manual de procedimentos para a tua vida. Sim. É um manual que vai te explicar e vai te mostrar, olha, este é o valor, que vai ser um valor mais agradável e que vai fazer você ter um caminho muito mais próspero e um caminho muito mais feliz e muito mais em paz. Com certeza. E realmente, Deus ele tem um chamado para você. E não se preocupe, porque Ele está te capacitando. Você é capaz de fazer aquilo que Ele está te chamando. Então, se você manter a sua integridade, você receber a palavra no seu coração e praticar aquilo que você está aprendendo, assim como hoje nós estamos aqui compartilhando essa palavra com você, sobre integridade, que você consiga manter e você consiga se aperfeiçoar. O Deus ele está forjando o nosso caráter e Ele está cuidando de você para que quando você passar pelos caminhos, os desafios que é do dia a dia, tantas coisas que nós passamos, mas quando nós mantemos realmente a nossa integridade, a nossa autenticidade, a sinceridade do nosso coração para com o próximo e consigo mesmo, todas as coisas acabam fluindo de uma maneira melhor. E eu tenho certeza que você terá sucesso naquilo que você está proposto a fazer, o que Deus colocou no seu coração. E eu creio que todas as coisas cooperam para o bem para todos aqueles que amam a Deus. E com a sinceridade, com a autenticidade, eu tenho certeza que você vai longe, para lugares que o Senhor ele está preparando para você. Então, continue e mantenha a sua integridade, que eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar muito mais do que aquilo que você imagina. Perfeito. É muito pertinente você estar falando. E eu tenho uma característica claro, que é importante para a gente falar sobre a integridade, ou de uma pessoa íntegra. E não só, você vai falar assim, mas é só a visão cristã, só a visão bíblica. Não, é uma visão que serve para o teu dia a dia. Um outro, compromisso com a verdade. Essa é uma característica tremenda. E aí eu também vou ler um outro versículo que fala sobre isso, que diz, que está lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 16, e diz assim: E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo, Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. E de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Compromisso com a verdade. E vou dizer uma coisa, o compromisso da verdade, Ricardo, é uma coisa que é muito importante para o mundo atual. E eu vou te falar, não só na questão bíblica, vou dar um exemplo até quando a gente fala de relações, até de empresas. Há empresas grandes, empresas que tinham, vamos dizer, sedes, escritórios no mundo inteiro e que quebraram por falta de compromisso com a verdade. Falta de verdade com os funcionários, falta da verdade com os consumidores e com os clientes, falta de verdade com o governo, compromisso com a verdade. E sabe o que aconteceu com essas empresas? Elas quebraram. Simplesmente viraram pó, não existem mais, porque faltou o compromisso com a verdade, de falar a verdade. E a verdade é transformadora, a verdade é libertadora, ela te liberta de muita coisa. As pessoas vivem muitas vezes num mundo que a aparência fala mais alto, mas o que mais se faz a diferença, o que mais Deus quer na vida do homem é que ele tenha uma vida plena, uma vida aberta, uma vida sincera e verdadeira com ele mesmo e com o seu próximo. E é essa vida que vai fazer a diferença. E aqui a gente fala de uma passagem em que estavam questionando a integridade, estavam se questionando a veracidade do que Jesus é. Mas mesmo os inimigos de Jesus, eles reconheciam que ele tinha um compromisso com a verdade. E assim é que vai ser. Aqueles que estão contra você, ou aqueles que muitas vezes vão e te prejudicaram, ou te chatearam, te magoaram, eles vão ver a diferença quando você tiver um compromisso cada vez maior com a verdade, falar a verdade. Não é machucar as pessoas com palavras de verdade ou palavras que você acha correta, mas é efetivamente falar aquilo que realmente você pensa. E a verdade, ela está onde? Está no amor de Deus. É essa verdade é que vai fazer uma transformação e que vai te libertar. É verdade, com certeza. Deus é a verdade, Deus é amor. Então, que nós possamos manter essa integridade. Quero convidar vocês nós vamos para mais um intervalo comercial.
Daqui a pouquinho nós voltaremos com o programa Palavra de hoje. Choupana, choperia e churrascaria. O que era bom ficou melhor. Agora com novo endereço, mas com a mesma tradição em servir bem, para que você e sua família possam desfrutar de um ambiente sofisticado e aconchegante. Venha conhecer as novas instalações da Choupana e saborear o que existe de melhor na culinária guarulhense. As melhores carnes, as mais saborosas pizzas. Choupana, choperia e churrascaria. Rua Força Pública, número 345, no centro de Guarulhos. Telefone 2440-3430. Com estacionamento próprio. Choupana, choperia e churrascaria. Localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, principal ligação entre as rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna, na cidade de Guarulhos, o Shopping Bom Sucesso está situado em local de grande visibilidade e fácil acesso, além de estar bem servido de transporte coletivo e estar ao lado do Terminal de Ônibus Pimentas. Em seu mix, despontam diversas marcas consolidadas no varejo nacional, em moda, artigos para o lar e eletroeletrônico, entre outros. Além de uma boa estrutura de serviços e praça de alimentação variada. O Shopping Bom Sucesso conta com uma gama com mais de 130 lojas, entre as quais Le Postiche, Bidcat, Polo E, Polishop, Erg Store, Pernambucanas, Marisa, C&A, Centauros, Lojas Americanas, além de 6 salas de cinema, 2 universidades, escola de idiomas, autopeças e um atacado que é referência no varejo de autosserviço, o Tenda Atacado. Venha desfrutar de lazer e entretenimento com segurança, conforto e descontração aqui no Shopping Bom Sucesso. Conheça mais em nosso site. Estamos de volta com o programa A Palavra de hoje. Hoje nós estamos falando como viver com integridade no mundo de corrupção. Estou com o pastor Fernando Coleta e estamos falando sobre esse tema tão pertinente e que nós possamos manter a verdade, dando continuidade do bloco anterior, falando sobre o Deus da verdade, o Deus fiel, a fidelidade do Senhor para conosco e que nós possamos também ser fiel naquilo que o Senhor colocou no nosso coração, para que nós possamos seguir pelos caminhos e enfrentando os desafios com integridade, com sinceridade e com autenticidade, pastor. Muito bem. E dando continuidade, a gente está falando sobre as características do homem íntegro, do homem que tem ou quer estar na integridade. E aí eu quero citar um outro versículo que fala muito sobre isso também, que está no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 15. E diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Ou seja, a própria palavra de Deus, como eu falei, é um guia, é um norte para que você tenha valores diferenciados na tua vida e você possa ter uma vida plena, uma vida de felicidade, uma vida tranquila. Em algumas outras traduções diz assim: para que sejais inocentes e inofensivos, filhos de Deus sem repreensão, no meio de uma nação corrupta e perversa. Olha que a tradução fala de nação. Então você diz o seguinte: mas como é que eu posso estar em uma nação, vivendo numa nação que está corrompida, ou que é perversa? Justamente mantendo você sendo irrepreensível, sendo inocente, não no sentido de inocente de não saber nada, né? Como muita gente diz que alega que nunca sabe nada do que está acontecendo, mas sendo inocente ou sendo simples para as verdades, que são as verdades absolutas e as verdades de Deus. Aí pode muita gente falar, ou talvez algum telespectador possa dizer: mas o que é a verdade absoluta? É a mesma coisa, perguntavam, e foi o próprio Pilatos, quando Jesus foi condenado e crucificado, ele dizia assim: é a verdade. Ele dizia: e o que é a verdade? E aí tem um versículo que diz uma coisa linda. Jesus, e foi o único que teve autoridade de dizer: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Uma vida de verdade, uma vida íntegra, te leva para o caminho mais excelente, para um caminho melhor na tua vida. Um caminho que vai lhe dar, sabe o quê? Paz. Um caminho que vai lhe dar a direção correta a ser tomada. Um caminho que vai lhe dar cada vez mais uma vida plena e feliz.
porque você vai estar falando que sendo você mesmo, você vai estar caminhando na direção daquilo que Deus quer, porque Deus tem uma vontade para a tua vida. E é isso que nós vamos falar agora, quais os caminhos que levam para essa restauração. Você diz, tá ok, vivemos um mundo corrupto, e a Bíblia diz que nós temos que resplandecer como astros celestiais, mas onde que nós podemos fazer isso? Qual é o caminho que vai nos levar a isso? E aí, eu quero alguns pontos que eu gostaria de falar que tem caminho, porque tá ok, falamos do problema, falamos do diagnóstico do que nós vivemos. E aí, como é que nós fazemos para poder voltar, para estar nesse caminho de integridade? E aí eu vou citar um dos caminhos é humildade. E eu vou ler um versículo que fala sobre humildade. Está lá em 2 Crônicas 7,14, diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer curar o Brasil, quer sarar essa terra. E quando diz que meu povo se humilhar e orar, o caminho da humildade é o caminho que vai mudar. Sermos humildes de admitirmos que nós temos falhas, admitirmos que nós precisamos melhorar, que nós precisamos ser melhores em todos os aspectos de nossa vida, inclusive começar nas pequenas coisas, Sim. nas mínimas coisas, para que o mundo mude, inclusive o teu país mude. Aqui fala muito claro, é óbvio que está falando, você vai dizer, mas isso é na Bíblia, não sei quantos mil anos atrás. Não, a Bíblia fala de coisas que são atuais, de coisas que nós estamos vivendo hoje. E é isso que Deus quer, que nós tenhamos uma terra que seja sarada, mudada, transformada. Muitas pessoas têm tentado isso. E nós, e aí eu falo, obviamente, na nossa visão cristã, nossa visão bíblica, tem muitos homens e mulheres que entregam sua vida a Deus e que querem fazer um mundo melhor. E se você também quer um mundo melhor, deixe que Deus conduza. Se norteie a tua vida pela palavra verdadeira, que a palavra de vitória é uma palavra de bênção, que é a Bíblia Sagrada. Você tem recebido a palavra que o nosso querido irmão, a palavra de hoje, nosso querido irmão Ricardo manda? Eu tenho certeza que Deus tem falado com você. É um norte para a tua vida. Ali você vai ter valores que vão ajudar você na tua caminhada. São palavras que vão te dar paz, palavras que vão te dar orientação, até estratégias para a situação que você está vivendo ser uma situação que possa ser mudada. A palavra vai te dar esse caminho. E quando a gente fala de humilhação, e aí eu vou citar um outro versículo que fala que é um dos caminhos para você chegar na presença de Deus, qual é uma saída, para quem caiu ou para quem não está conseguindo um caminho, ou até para a nação que está destruída, e nós falamos sobre isso, sarará a sua terra. E aí é Deus falando para Salomão, quando construiu o seu templo. Uma outra passagem que está em Filipenses que diz, Filipenses 2, do 5 ao 8, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Que coisa linda! Deus mandou seu filho unigênito, seu único filho, para que viesse na forma de homem, deixou o esplendor da glória dele, veio na terra, se fez como um homem, viveu entre nós, sofreu toda a sorte de provação como eu e você sofremos, mas ele venceu, mas ele se humilhou. Esse é o caminho. Quando você está sem perspectiva, você diz que não tem mais jeito, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada te dá um caminho, o caminho da humilhação. Faça e deixe o seu coração humilde na presença de Deus e você vai ver quão grandes coisas Deus vai fazer. Sabe por quê? Deus te chamou primeiro, mandando o seu Filho Jesus pela tua vida. Ele te ama e quer o melhor para a tua vida. Verdade. Então, que nós possamos nos derramar nos pés de Jesus, com esse amor incondicional que Ele tem por mim e por você. E que esse dia você possa estar refletindo sobre essa palavra. Eu quero, complementando o que o pastor disse, eu quero compartilhar uma palavra para o seu coração, que está em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, e diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável e tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, que você possa estar pensando, refletindo sobre essa palavra, de você se humilhar, se derramar nos pés de Jesus. Ele tem muito mais para entregar para você. Então, se posicione, se mantenha íntegro, autêntico, sincero com o seu coração, com Deus e com as pessoas que fazem parte da sua vida. E que você possa caminhar, poder estar fazendo a vontade do Senhor.
E quando você determina, quando você tem essa coragem, com a determinação que o Senhor colocou no seu coração, e que você possa prosseguir, não desista dos seus sonhos. Nós queremos te encorajar nesse dia, para que você possa continuar, seja perseverante naquilo que tem no seu coração, e saiba que os planos do Senhor são maiores do que os seus. E eu gostaria de convidar você, se você quiser receber a palavra de hoje, entra no meu Facebook, que é o Ricardo Terada. Lá todos os dias eu posto a palavra que o Senhor coloca no meu coração, para que você possa compreender os propósitos que Deus tem para você, para a sua vida e para todas as coisas que você faz. E eu faço isso com muito amor no meu coração, com muita dedicação, e eu quero compartilhar com você isso que é tão bom e agradável, a palavra de Deus, o nosso instrumento para que possamos continuar caminhando e com a força que o Senhor coloca no seu coração. Continue, não desista dos seus sonhos. Muito bem. E nós falamos sobre a questão, qual é a saída que nós podemos ter quando nós estamos numa situação, vivendo no meio da corrupção, de uma geração que está corrompida. A saída é se humilhar. E aí não se humilhar não só individualmente e diante de Deus, mas também como nação. Se essa nação se junta, fala, olha, nós todos aqui estamos com um problema, mas queremos ver o melhor, essa nação vai ver a diferença. E nós vamos ver realmente a glória de Deus mudando toda a situação deste país. Não é um homem. As pessoas têm, ou querem, ou sentem a necessidade de ter alguém que seja um Messias, alguém que vai mudar, alguém que vai ser o salvador da pátria, como se diz. Não existe salvador da pátria. O Messias só tem um. O nome dele é Jesus Cristo. Ele sim mudou e já mudou a humanidade. Ele não vai mudar a nação. Ele vai, quem começar a se humilhar na presença dele é que vai mudar esse destino. E como é que a gente vai chegar nesse destino? Sabe como a gente começa a ter um coração humilhado? Você podendo ter o quebrantamento de coração. E aí eu quero ler um outro versículo que fala sobre isso, que está lá nos Salmos. O salmista ele fala com uma propriedade tremenda. No Salmos 34, do 17 ao 19, diz assim: os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Deus quer te livrar de todas as aflições, não importa qual angústia você esteja, Deus quer te livrar. Então, o caminho que vai te levar ao teu destino é o quebrantamento, é o teu coração dizendo assim, olha, eu não tenho mais forças, eu não consigo. Mas a palavra garante, e é o que ela diz para você, o caminho do teu quebrantamento na presença de Deus, você jogar e derramar teu coração a Deus e falar, Deus, eu não tenho forças, eu não consigo. Eu me humilho na tua presença, dizendo, olha, eu não tenho mais condições. Mais que isso, meu coração está quebrado, meu coração está entristecido. Mas é isso, quando Deus olha para você e vê que o teu coração está ali, entristecido, você vai, eu não tenho mais forças. Deus multiplica a tua força e te leva a um destino muito mais excelente. Ele te leva a bênção sobre a tua vida. E é isso que nós cremos, e mais do que nós cremos, porque está escrito, nós vivemos isso. Eu pude contemplar isso na minha vida e vi muitas pessoas sendo transformadas pelo poder do Evangelho, pela palavra de Deus e pelo amor de Deus em Cristo Jesus na tua vida. Com certeza. A palavra do Senhor ela é maravilhosa. O poder que o Senhor opera em nós conseguimos alcançar tantas coisas boas, tantas coisas que nós conseguimos conquistar as vitórias. E mesmo que eu imagino que talvez você esteja passando por uma situação complicada, é muito fácil nós falarmos sobre vitórias, sobre alcançar, conquistar sonhos, mas há situações adversas que acontecem, os desafios, a situação complicada que você acha que não tem mais jeito, muitas vezes você acha que é impossível realizar aquilo, aquela situação, você acha que aquela pessoa já não tem mais jeito, já vai desistir, e você pensa em desistir. Mas eu quero neste dia dizer para você que o Senhor está contigo. Então, continue mantendo a sua integridade, continue mantendo a sua sinceridade, que o Senhor, Ele conhece o seu coração, Ele conhece os seus pensamentos, e Ele vai fazer tantas coisas ainda por você que você nem imagina. Então, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e até hoje ela tem transformado vidas. Assim como o pastor mencionou sobre pessoas que teve essa transformação, que foi restituído de tantas coisas que já parece que não tinha mais jeito. E Deus, Ele tem.
algo muito especial para entregar para o seu coração, para a sua vida. Então continue, não desista dos seus sonhos, persevere naquilo que você realmente acredita, confie. Sabe como que nós possamos fazer isso? É estar dispostos, é nos posicionarmos diante da presença dos Deus e fazer aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E é desta forma que nós vamos aprender cada vez mais e fazer com que o que o Senhor tem colocado no nosso coração. Pastor, quero agradecer a sua participação no programa A Palavra de hoje. Foi algo assim foi uma honra muito grande, né? Fico super feliz podemos estar compartilhando a palavra de Deus com as pessoas que estão nos assistindo e que você seja abençoado como sempre, capacitado para poder estar fazendo a obra de Deus, assim como tem feito, e mais uma vez a minha gratidão pela sua presença. Eu que agradeço. Nós estamos já finalizando o programa A Palavra de hoje. Quero convidar você a acessar o site da TV Destaque, né? Você pode nos encontrar lá no site, também pela rede, pelo Facebook, no canal do YouTube. Também quero convidar você a nos ouvir no programa A Palavra de hoje, na Rádio Elite. O programa vai todas as quintas-feiras, das 20 às 22 horas, com reprise ao domingo. Então, convido você a poder ouvir a Palavra de Deus, que o programa de hoje nós falamos sobre integridade e que você seja muito abençoado, tenha uma semana de vitórias e enfrente os desafios que o Senhor tem muito mais para te entregar. Muito obrigado pela audiência e que Deus abençoe. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Deus abençoe também. Deus abençoe a tua vida grandemente em Cristo Jesus. Até o próximo programa.